Onde ficam localizados os pigmentos fotossintéticos? Bom, nós comentamos que os pigmentos fotossintéticos são as clorofilas e os carotenoides. E existem dois tipos de clorofila, clorofila A e clorofila B. Os pigmentos eles se organizam e formam o chamado complexo antena, que fica inserido na membrana do tilacoide. O complexo antena tem uma denominação específica. Ele é chamado de fotossistema. Existem dois tipos de fotossistema, o fotossistema 1 e o fotossistema 2. Essa questão da numeração está relacionado qual foi descoberto primeiro, né? O 1 foi descoberto primeiro, o 2 depois. O fotossistema 1, ele também é chamado de P700 e o fotossistema 2 é chamado de P680. Isso tem a ver com o pico ótimo de absorção de luz desses fotossistemas. A P700 tem o pico de absorção ótimo a 700 nanômetros e a P680 a 680 nanômetros. Observem aqui nessa imagem, então, que nós temos a estrutura do fotossistema. Essas bolas verdes representam os pigmentos fotossintéticos, especificamente carotenoides e clorofilas B. Normalmente, um fotossistema tem de 250 a 400 moléculas de pigmentos. Então, aqui nós temos os pigmentos, né, organizados para capturar a luz. Observem que essas setas amarelas, né, e elas indicam a transferência de energia, né, a energia, ela foi capturada ali da luz. A luz ela vai energizar os elétrons e ela vai ser transferida de pigmento a pigmento. Essa transferência de pigmento a pigmento ela ocorre por ressonância, então ocorre somente transferência de energia. Observem então que essa energia ela tem um objetivo final, para onde ela será transferida. E esse objetivo final é um local aqui no fotossistema chamado de centro de reação. O centro de reação é formado por um par especial de moléculas de clorofila A. Quando a energia vinda de carotenoides e clorofilas B chega no centro de reação e o elétron desse pigmento, dessas clorofilas A, também é energizado, ocorre a perda do elétron ou a transferência do elétron e não mais transferência de energia como ocorria de carotenoide para carotenoide, de clorofila para clorofila, certo? Então, inicialmente ocorre transferência de energia por ressonância, chegando no centro de reação, onde existe o par especial de clorofila A, ocorre a transferência do elétron. Para que a gente possa compreender melhor como ocorre a transferência de energia entre os pigmentos, tanto a transferência de energia por ressonância como a transferência do elétron lá do par de moléculas especial de clorofila do centro de reação, vamos voltar um pouco na química. As moléculas elas são formadas por átomos. Por exemplo, a molécula de clorofila tem átomos de carbono, tem átomos de magnésio, tem átomos de nitrogênio. E os átomos eles são formados por prótons, elétrons e nêutrons. Todo átomo ele tem camadas eletrônicas nas quais os elétrons estão distribuídos. Vocês devem lembrar lá, né? As camadas elas têm nomes com base em letras K, L, M, N. Aqui nas imagens, essa bola roxa ou lilás, ela simboliza o núcleo, né? E quanto mais distante do núcleo, significa que o elétron ele tem uma quantidade de energia maior. Então, quando a luz ela incide sobre uma determinada molécula que é composta por átomos e que por sua vez tem elétrons,
Esse elétron, observem aqui na imagem 2, ele vai sair de uma camada inferior de energia para uma camada superior de energia. Então, aqui a gente pode afirmar que ele está energizado. Observem aqui na imagem 3, para voltar para o estado inicial de energia, esse elétron precisa perder a energia que ele recebeu. Então, quando a gente pensa lá nas moléculas de clorofila B e carotenoides, essa perda de energia, né? Essa energia perdida, quando ele volta para o estado inicial, é que vai ser transferida para o próximo pigmento. É isso que a gente chama de transferência de energia por ressonância. Quando a gente pensa na perda de elétron lá no centro de reação, né, por uma das clorofilas A, aí então quando o Sol incide aqui sobre o elétron, né, sobre a molécula que tem o átomo e consequentemente o elétron, e ele, ao invés dele passar para essa camada superior aqui de energia, ocorre já a perda do elétron, né? Ele não vai retornar ao seu estado inicial, como ocorre com os elétrons dos átomos dos pigmentos clorofila B e carotenoides. No caso da clorofila A, ela perde o elétron. E depois a gente vai entender por que ocorre a perda desse elétron.